Felipe Luiz e José Boto dão um show de profissionalismo no final do ano e se encontram, se reúnem para discutir a próxima temporada. Vale lembrar que ambos estão em férias, né? Principalmente o Felipe Luiz, que é um técnico que dirigiu o Flamengo no final dessa temporada, né? E conquistou a Copa do Brasil. Então, este encontro entre José Boto e Felipe Luiz mostra o engajamento de ambos para que o Flamengo tenha uma pré-temporada dos sonhos e também um 2025 muito melhor que 2024. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente tem que falar sobre essa reunião entre José Boto e o técnico Felipe Luiz. É claro que eles se reuniram na Europa para discutir a temporada do Flamengo, né? Cara, isso é muito legal. O Felipe Luiz está na Europa assistindo a jogos, inclusive foi a jogo do La Coruña, equipe pela qual ele atuou entre 2006 e 2010, inclusive sendo convocado pelo técnico Dunga em 2009, quando ainda estava vestindo a camisa do time de Riazor, né? Do estádio Riazor, time da Galícia, região da Espanha ali. E na boa, assim, eu fico muito feliz e empolgado quando eu vejo o encontro de duas pessoas deste gabarito, né? Foi postado nas redes sociais esse encontro, foto desse encontro entre Felipe Luiz e José Boto, né? Então os caras estão dando show de profissionalismo. É impressionante, cara. Os caras se encontrando nas férias, né? O José Boto nem chegou ao Brasil ainda, vai chegar no próximo dia 28. E a gente vê os caras já discutindo a temporada, né? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Faça o seguinte, entre agora em bandbet.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. É o salzinho na picanha, coisa que você só tem em bandbet.com. Por exemplo, com o Bandbet Multiplica para os jogos do Boxing Day. Exatamente, tem muito futebol, tem muita bola rolando na Premier League no próximo dia 26, na próxima quinta-feira. E aí você vai ter absolutamente tudo de combinadas para você fazer nos jogos, por exemplo, entre Manchester City e Everton, clássico do sudoeste de Londres, entre Chelsea e Fulham, né? Coisa muito legal que você só tem em BandBet. bandbet.com é o site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Eu sempre lembro a você, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Mas retomando o tema deste vídeo por aqui, a gente fala sobre o encontro de Felipe Luiz e o José Boto como uma coisa completamente fora da curva, né? Um encontro de dois caras que estão completamente engajados no Flamengo e, para mim, dão um show de profissionalismo, né? Eles poderiam se encontrar apenas no Rio de Janeiro, mas não. O Felipe Luiz está na Europa, o José Boto também, afinal de contas, ele é oriundo de Portugal e dirigia um time na Croácia, né? Os caras falaram, não, vamos nos encontrar, vamos começar a discutir a temporada do Flamengo e, sobretudo, discutir reforços para o Flamengo. Afinal de contas, é uma equipe que precisa de jogadores, principalmente para o comando do ataque, né? A gente sempre fala sobre isso, com a saída do Gabriel e a lesão do Pedro, o Flamengo precisa de um bom centroavante, de um centroavante de qualidade. E a chegada do José Boto pode fazer com que o Flamengo não gaste tanto dinheiro assim nas contratações, né? Que seja um diretor técnico esportivo que pensa o futebol sempre olhando para as categorias de base. Falando, pô, tem alguém na base aqui do Flamengo que possa ser utilizado? Tem alguém na base de algum clube, por exemplo, da Argentina ou do Uruguai, que pode ser utilizado? O Flamengo pode ir lá e contratar esse cara, né? Então, de repente, a gente vai ficar um pouco chocado com o novo modo de operação nas contratações. Não necessariamente o Flamengo
trazendo jogadores consagrados, né? Mas jogadores que são promissores ainda e que devem ser buscados em outros centros do futebol sul-americano, até da Europa, né? Falar, pô, esse centroavante é bom de bola, joga onde? Joga, sei lá, no Celta da Espanha, por que não trazê-lo, né? Então, assim, é gente muito gabaritada, o José Boto é um cara muito gabaritado. Inclusive, há um certo ruído aí por parte da imprensa, achando um absurdo o José Boto tentando poder assim. Gente, é preciso mudar a chave, né? Eu sempre falei de José Boto aqui no canal, desde 2021, quando me encantei pelo José Boto, numa entrevista que eu li no Futuro, falei, pô, esse cara tem que vir pro Flamengo, né? Esse cara tem que vir pro Flamengo. E aí a gente vê assim, pô, por que um dirigente amador pode ter tanto poder e um diretor técnico comprovadamente bem-sucedido não pode ter o mesmo poder do que ele? Por que não? Ah, porque está chegando num contexto diferente. Ora, bolas! Que contexto diferente é esse? Futebol brasileiro? Por acaso o futebol brasileiro é melhor do que o futebol espanhol, do que o futebol português? Qual é o drama nessa história? Né? Então a gente pode olhar para outros casos aí do futebol mundial e ver, por exemplo, o Tite Begiristain, que deu muito certo no Manchester City. Por que não? É um espanhol, é um catalão. Por que não poderia ter dado certo no Manchester City? A gente olha para o Monte, que é um espanhol que está no Aston Villa. Por que esse cara não pode trabalhar no Aston Villa? Ah, ele não conhece o clube. Isso é bobagem, isso é balela. Isso é uma platitude, né? A gente olha, por exemplo, para o Luiz Campos, um português que está num dos clubes mais ricos do mundo, que é o Paris Saint-Germain. E por que ele não pode? Só porque ele é estrangeiro, ele não conhece o clube? Né? Então, assim, há uma distorção no que diz respeito a essa situação do José Boto. Ele precisa virar a chave um pouco, entender que o futebol está mudando, que são necessários os diretores profissionais nos times de futebol, mas diretores competentes. Né? Não adianta você fechar com qualquer um ali, achar que vai dar certo. E aqui no Brasil eu não via ninguém com possibilidade, com todo o respeito aos companheiros que trabalham em clubes do futebol brasileiro, ninguém gabaritado para assumir o Flamengo. O Zé Boto chega, eu conversei até com um importante dirigente do Flamengo, para não só mudar a estrutura do Flamengo, mas talvez até do futebol brasileiro. Tá vindo um diretor técnico esportivo de fora, um cara que é o mago do scout, né? E que gosta de ver o futebol jogado de forma ofensiva, né? Gosta de ver o futebol sendo jogado de forma intuitiva. O José Boto, nessa entrevista que eu citei, até vê e fala sobre um jogador brasileiro muito intuitivo, que isso tem que estar presente no futebol, né? Que transcende o esquema tático, passa pela forma como o jogador atua em campo e pensa o futebol, em situações de improviso, inclusive. Então, o José Boto, minha gente, só tem a acrescentar ao futebol brasileiro e eu tenho certeza que fará um grande trabalho no Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.